São o arminianismo e calvinismo são doutrinas de salvação, são linhas de pensamentos. Como que a gente pode definir? Professor, manda aí. É assim, o arminianismo ele surgiu no século XVI. Ele não é assim tão diferente do calvinismo. Ele surgiu dentro do calvinismo. Jacó Armínio, ele morreu no ano 1609 e ele era diretor da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele era um calvinista. Mas o que acontece? Ele passou a ter algumas dificuldades com a doutrina da predestinação e da eleição naquele seu aspecto mais rigoroso. Porque o calvinismo do século XVII, do que a gente chama de escolasticismo protestante, esse calvinismo ele se tornou extremamente apegado à doutrina da eleição. Não era assim antes. Se você ler os escritos de João Calvino, você vai ver que ele não trata tanto desse assunto. Nas Institutas da Religião Cristã, que são 4 volumes, ele trata da eleição só no volume 3, mais ou menos, os capítulos 21 a 24, do volume 3, mais ou menos 100 páginas só, numa obra de 4 volumes, uma obra gigantesca. E, no entanto, quando nós chegamos no século XVII, existe uma mudança no calvinismo por razões que são relacionadas ao ambiente intelectual da época, especialmente por causa da Universidade de Pádua, na Itália, que começou a ditar as normas do intelectualismo verdadeiro na época. Então houve uma mudança na atmosfera intelectual daqueles dias. E o calvinismo, então, tentando se ajustar a isso, tinha que encontrar um eixo ou uma base sobre a qual toda a ciência teológica tinha que girar e ser construída. E essa base que encontraram foi a doutrina da predestinação. Aí o calvinismo começou a enfatizar muito essa doutrina. E Jacó Armínio reagiu a isso dizendo, não, isso não faz jus à justiça de Deus, ao caráter de Deus, e houve lá um embate. Isso cresceu, Armínio morreu em 1609. Em 1610, os seguidores dele apresentaram um documento dizendo, olha, nós discordamos do calvinismo em certos pontos, e apresentaram os pontos contra os quais eles se levantavam. Aí então se reuniu um sínodo na cidade de Dordrecht, na Holanda. Esse sínodo durou de 1618 a 1619. Esse sínodo estabeleceu os 5 pontos do calvinismo, que nós chamamos de tulipa. São 5 pontos da soteriologia calvinista. E disseram, olha, isso aqui é o que a igreja da Holanda crê. Entendi. E quem pensa diferente não pode exercer o ministério pastoral. E aí então os arminianos, Armínio já tinha morrido, os arminianos então foram banidos dos seus ministérios. Depois, quando morreu Maurício de Nassau, que era calvinista, eles voltaram e começaram a pregar princípios de liberdade religiosa e outros fatores assim também. E aí o arminianismo começou a se desenvolver mais, fora da Holanda inclusive, até porque muitos tiveram que sair da Holanda. Então é isso, é basicamente um sistema diferente em alguns aspectos do calvinismo, nos 5 pontos que o sínodo de Dort, no século XVII, definiu como a soteriologia ortodoxa. Esses 5 pontos envolvem a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Se você pegar essas expressões e pegar a primeira letra delas, fazer um acróstico, surge a palavra tulip, que em inglês é tulipa. Então essa flor passou a se tornar o símbolo, né? A tulip. Então a gente fala, você fecha com a tulipa? Fecho, 5 pontos eu fecho. Eu sou calvinista de 4 pontos. Eu sou calvinista de 3 pontos. Sou calvinista de 5 pontos. Eu fecho com a tulipa. Minha tulipa é mais aberta. Minha tulipa está faltando uma pétala. O pessoal fala assim. E você é calvinista? Eu sou calvinista de 5 pontos. 5 pontos. Eu sou. Como que a gente poderia começar essa conversa? O que vocês acham que é importante a gente, antes de tudo, falar? Eu acho que é importante falar o seguinte, desculpa, pastor, eu estou falando muito aqui, você não falou nada até agora, mas é assim, eu acho que é importante nós destacarmos que as duas vertentes não são inimigas. Nós não podemos acreditar que são vertentes que se odeiam, que se excluem mutuamente. Isso não é verdade. Ainda que muitas pessoas partam para essa direção, né, e ataquem com rigor e com severidade, até crueldade e desrespeito muitas vezes, o fato é que o cristianismo, o que une os crentes como irmãos na fé não é a tulipa. Nós temos que lembrar que o Novo Testamento, antes dele ser concluído, já existiam pessoas crentes.
Ou seja, muita gente morreu em Cristo sem nunca ter lido Romanos 9. Romanos foi escrito no ano 57 da era cristã. Ou seja, uma geração toda passou sem nunca ter lido Romanos 9, que é uma das bases do calvinismo. Muita gente morreu sem nunca ter lido Efésios 1. Efésios foi escrito no ano 62. Passou praticamente 2 gerações de cristãos, uma geração pelo menos, sem que jamais tivessem lido Efésios 1, que fala sobre a eleição. Enfim, é importante destacar isso. O cristianismo, ele se fundamenta, e o que une os cristãos é a realidade de crer em Cristo como seu Redentor e crer nele só como seu Salvador. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador é uma pessoa salva. E isso faz de nós irmãos em Cristo, independentemente dessas diferenças doutrinárias que às vezes as pessoas se apegam e atacam tanto umas às outras, né? Então acho que é bom destacar isso, destacar que as duas vertentes são ortodoxas, as duas vertentes não são heréticas, por assim dizer. Não, nós não podemos chamar isso de heresia. Heresia é outra coisa. Dentro da história da igreja, o conceito de heresia é diferente disso, essas questões. As duas entendem que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Eu tenho uma admiração imensa por Jacó Armínio. Jacó Armínio era um homem de Deus, um dos personagens de reputação ilibada na história da igreja, um exemplo. Gostaria de imitá-lo na conduta. É impressionante a conduta de Jacó Armínio, um santo homem de Deus, que teve lá suas questões, das quais eu discordo, as respostas que ele deu, mas era um homem santo, um homem que amava ao Senhor e o serviu de todo o coração, com muito empenho em várias frentes. Morreu novo, infelizmente, mas um exemplo de vida. Então era o irmão em Cristo que tinha lá suas lutas, suas dificuldades, suas respostas, a meu ver, algumas delas equivocadas, mas que era um crente em Cristo. E é assim que nós devemos, acho que, começar esse debate, sabendo que essas distinções não nos separam como crentes em Cristo que somos.